Fala galerinha do oitavo ano, então a aula ao vivo de vocês foi cancelada, então o professor vai fazer uma continuação da revisão, já que semana que vem nós teremos a avaliação 2 aí de Educação Física, para fechar o terceiro bimestre, tá? Então todas as notas de vocês estão fechadas, só falta a avaliação 2, então nós vamos trabalhar aí a apostila toda, apenas com os conteúdos trabalhados, não vai ter nada que vocês não trabalharam, usando aí as devolutivas, os trabalhos de pesquisa aí que vocês fizeram ao longo do bimestre, que contou como nota livre também. A aula seria aula ao vivo dividida entre alongamento, aquecimento e o professor faria um pouquinho da revisão. Então vamos falar superficialmente aí do rugby, que já foi falado em 2, 3 aulas aí. Foi estudado a fundo o rugby, foi estudado a fundo a tática, a estratégia no futebol, foi falado aí dos esquemas táticos, foi falado dos jogos de invasão, aí foi falado também dos esportes da esgrima, foi falado aí esportes clássicos e sociedade, foi trabalhado também algumas questões aí que eu falei para vocês, foi feito correção das questões. Então essas questões ali do rugby, as questões lá dos esportes clássicos e sociedade, essas são as questões que vão cair na avaliação. Então vocês estudando as questões, dando uma olhada na história do rugby, descreva esportes de invasão, vocês sabendo descrever, vocês vão conseguir bem na prova. Então, eu vou falar bem superficialmente aqui do rugby. Então, ele foi um dos primeiros esportes coletivos incluídos em Jogos Olímpicos, lá em 1900. Aí ele participou de alguns jogos e ficou um tempo sem participar. Aí ele voltou em 2016 nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. O rugby chegou ao Brasil no final do século XIX. Trazido pelos imigrantes ingleses que vinham para o país em função do processo de desenvolvimento industrial. Então é quase a mesma história aí do futebol, que tem aqui na apostila, que foi Charles Miller, brasileiro que estudou na Inglaterra e difundiu no Brasil o futebol, tornando-se o pai do futebol brasileiro. Então ele veio, trouxe uma bola na mochila aí, e difundiu o esporte aqui no Brasil. É a mesma coisa o rugby aí. O pessoal veio de fora, já conhecia o esporte, ensinou o pessoal a jogar aqui, difundiu e ficou caracterizado aí como o pai do futebol no Brasil. Fala um pouquinho, pessoal, o rugby fala um pouquinho da história aí do Nelson Mandela, né? Então o professor comentou até em uma das aulas aí, da África do Sul, de quando eles ganharam o Mundial lá, de toda a história e o contexto da história da África do Sul. Então esse pode cair alguma questão, então vocês deem principalmente foquem mais nas datas aí, beleza? E o rugby lá, o que aconteceu quando eles iam assistir os jogos de rugby, quando o time da África do Sul começou a vencer as partidas, negros e brancos começaram a torcer juntos, houve toda aquela união. Então é mais focado nessa parte aí, tá? As regras do rugby, tem alguns movimentos ali que é drop goal, line out, mas tem tudo na apostila de vocês, tá? Se cair alguma coisa vocês já sabem. Tem o quadro comparativo aí, rugby tradicional, rugby de 7, tudo foi trabalhado já, o rugby na escola, lembra que eu sempre bato na tecla aí, esporte da escola e esporte para a escola, tá? Sempre lembrem, esporte, quando você vai trabalhar na escola você tem que adaptar, não precisa cumprir todas as regras a fundo, porque tem a parte aí mista que trabalha meninos e meninas, tem alunos com menos habilidade,
Então você tem que adaptar a todos os esportes. Então tem muita diferença aí do esporte tradicional aí, que com todas as regras instituídas por uma federação, que você tem que seguir as regras, que tem um árbitro que cuida. Se você não fazer as regras, infringir as regras, você vai ser punido. Então tem toda a diferença. Então não dá para confundir esporte da escola, esporte na escola, tá? Aí foi feita uma aula para vocês aí, foi trabalhado só em cima de uma história lá do rugby da Nova Zelândia, conhecido como All Blacks, o assimilar o haka, que antes das partidas acabou por criar uma tradição. Eles ficavam gritando lá e fazendo alguns passos, alguns movimentos lá, e isso marcou a equipe da Nova Zelândia. Então é tipo uma dança típica do povo maori. Aí tem toda a história lá na página 12, tá? Então se cair alguma questão aí do haka ou haka, vocês vão saber responder. Lembra que foi as questões o professor nem vai falar aí, as questões da página 13. Nem vou falar porque já foi trabalhado, tá bom? Aí pega uma parte lá da esgrima também, professor, vamos passar rapidamente aí. Lembra que eu falei da esgrima, da história, do objetivo, por que trabalhar a esgrima, por que conhecer o esporte. Tem as modalidades da esgrima, que era o sabre, o florete e a espada, a pista, as vestimentas, tem todo esse trabalho aí focado nos esportes que é a esgrima. Aí o último conteúdo da apostila ali fala do tênis de campo. Então foi trabalhado também, foi passado vídeo para vocês. Foque mais aí quadra, bola e raquete. Aí tem as pontuação. Fala um pouquinho aí, o tênis é jogado individualmente, coletivamente, em duplas masculinas, duplas femininas, em duplas mistas. O objetivo do jogo é golpear a bola de tal maneira que o oponente não consiga rebatê-la. Então são regras que foram trabalhadas aí. Daí tem a pontuação, lembra que é 0, 15, 30 e 40 e o game. Fundamentos e possibilidades táticas do tênis de campo. Então tem várias jogadas, tem várias rebatidas, daí tem na apostila aí na página 22, também precisa dar uma olhada, o forehand e o backhand, tá? São as formas de rebater, de postura e de posicionamento. Aí na última lá, 23, lembra que tem a correção. O professor passou também, acho que foi feito numa aula ao vivo aí, todo esse processo aí. Parece bastante conteúdo, mas não é. Então só foquem nas datas e foquem nas perguntas aí, que são 7 questões na primeira e 6 na segunda, lá dá 13 questões. Algumas vão sair daí. Vocês têm aí a apostila para estudar até a semana que vem, para nós fazer a avaliação 2. Acabou os conteúdos de vocês, estamos revisando, já tem 2, 3 aulas aí que nós fizemos revisão, até para ajudar vocês aí a executar a avaliação 2. Beleza, galera? Então falou, isso aí. Bom final de semana para vocês.